Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos iniciando mais um programa AFIPESP na TV. E no programa passado, nós encetamos uma entrevista com o deputado Carlos Janazzi, profundo conhecedor dos temas da educação, e o presidente da UDEMO, o nosso querido amigo Francisco Poli. O Francisco Poli, Carlos Janazzi, no programa anterior, ele apresentou um dado sobre a reorganização no Canadá. Ele falava que havia um planejamento para se realizar essa reorganização em 20 anos. E eles realizaram em tempo recorde em 18 anos. E aqui no Brasil, você viu aqui no estado de São Paulo, quiseram em curto espaço de tempo fazer essa reorganização. Como é que você vê esse dado? Olha, primeiramente que reorganização para o governo é sempre o fechamento de escolas e de salas, né? Aconteceu isso nos anos 90 com a secretária Rose Neubauer e houve uma tentativa nova. Para nós, reorganização, na verdade, é mais investimento em educação. Para nós, reorganizar a rede estadual significa, como eu disse, acabar com a superlotação de salas, significa a aprovação de um novo plano de carreira que valorize, de fato, o trabalho dos profissionais da educação, de todos, do pessoal do quadro de apoio, do magistério, dos especialistas, dos gestores, né? Significa cumprir a legislação federal, o Plano Nacional de Educação, cumprindo a meta número 17, que diz exatamente que o professor tem que ter um salário equivalente ao de um outro profissional com nível superior. Nós temos que aqui implantar a lei do piso nacional salarial, que na verdade a lei que estabelece a jornada do piso salarial. Então, isso significa uma reorganização. Isso significa que nós temos que aumentar o investimento na educação pública, implantar a gestão democrática no ensino, e qualquer reforma, qualquer alteração tem que ser discutida com a comunidade escolar, com os pais de alunos, com os alunos, com as entidades representativas do magistério, todas elas, né, o DEMO, a POSP, a PASE, todas as entidades devem, o CPP, até a FEPESP também, que tem muitas pessoas que são da área da educação. E como temos, hein? Com certeza, né? E, então, isso que significa para nós reorganização da educação, algo que nunca houve no estado de São Paulo. Mas, sobretudo, reorganizar significa valorizar os profissionais da educação e, nesse momento, acabar com a superlotação de salas, porque hoje nós temos salas superlotadas em toda a rede. Nós aprovamos recentemente, pode acompanhar uma lei na Assembleia Legislativa que limita o número de alunos por sala, né, que acaba com a superlotação em salas com alunos com deficiência física ou mental, mas o governo ainda não respeita a legislação. Então, isso para nós significa reestruturar, reorganizar a rede estadual de ensino e educação do estado de São Paulo. Francisco Poli, eu perguntaria a você o seguinte, afinal, essa reorganização propondo o ensino integral seria a solução? Veja, ontem eu tive um depoimento muito desagradável de um semi-adolescente com seus 12 anos, 13 anos de idade, que ainda não sabe ler, isso cursando uma escola pública. E a gente vê do outro lado uma grande batalha por pessoas que querem colocar os seus filhos em escolas privadas, que estão cometendo preços assim realmente, para os nossos padrões, exorbitantes. Principalmente as escolas estreladas. Tem uma escola aí que é estrelada, tem 12 mil alunos e cobra uma verdadeira fortuna. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Resolveria o problema de erradicar o analfabetismo de pessoas que conseguem concluir o curso sem ter aprendido nada? Olha, Duarte, com relação à educação pública, educação de modo geral, mas educação pública, o problema é muito complexo. Então, qualquer solução simplista seria errada. Então, não dá para dizer que com esta atitude você corrigiria ou acertaria tudo isso. Bom, se nós fôssemos falar assim, como nós podemos agora melhorar a escola pública num prazo médio, num prazo longo, primeira coisa, nós teríamos que transformar as políticas de educação em políticas de Estado e não políticas de governo. Por quê? A cada mudança de governo, a cada mudança de secretário, você muda o projeto. Não tem continuidade. Assim não dá, assim realmente não é possível. Agora, vamos falar um pouco de utopia. A classe média tem que voltar para a escola pública. Por quê?
Porque a classe média é que conseguia fazer a supervisão da escola pública. É que conseguia... E não é o que está acontecendo. Claro que não. A classe média que tem poder de pressão. No nosso tempo era exatamente isso. A classe média estava na escola pública, consequentemente tinha maior controle sobre ela, maior participação sobre ela. A partir de um certo momento, a classe média achou mais conveniente tirar os seus filhos da escola pública e levar para a escola particular, onde ela exerce um grande controle. Olha, só pela oportunidade, eu quando estava na minha vida ginasiana, eu me lembro que os alunos mais dotados eram da escola pública, aqueles menos dotados estavam na rede privada. Exatamente. Não aconteceu isso com você também? Claro, também? Exatamente. Aliás, era a brincadeira que tinha, era o PPP, papai pagou, passou. Os alunos que não conseguiram ir bem na escola pública iam para uma escola, exatamente, iam para uma escola particular, passavam no exame final e voltavam para a escola pública. Agora, com um detalhe, hoje a escola pública foi sucateada. Foi sucateada, essa é a grande verdade, infelizmente. Com exceção da educação superior. Então, a classe pobre, ela tem... Classe pobre não estou dizendo miserável, não. A classe pobre tem que cursar a escola pública porque, entre aspas, não pode pagar uma escola particular. E veja, a escola particular não é tão melhor, não, né? A não ser as top aí. Mas na educação superior, todos querem ir para onde? Para as escolas públicas, universidades públicas. Porque elas são as melhores em qualidade e são gratuitas. Por enquanto. Por enquanto. Então, veja bem. Então, o pobre vai na escola pública, na educação básica, e depois ele vai para a educação superior, onde ele vai ter que pagar. Agora, o que tem que começar a fazer com urgência, é investir nos profissionais da educação. Aliás, eu vou aproveitar para perguntar ao Gianazzi. Gianazzi, e nesse episódio todo dessa reorganização, como é que ficaram os professores? Olha, os professores apoiaram, no geral, as entidades deram total apoio a esse movimento dos alunos. Eu acho que as entidades tiveram um papel fundamental, os professores também, mas quem tomou a frente do movimento foi o aluno. O aluno foi o protagonista desse grande movimento. Nós demos apoio, eu mesmo visitei mais de 50 escolas ocupadas e fiquei muito feliz com o processo de mobilização das escolas, porque os alunos se organizavam de tal forma que eles tinham equipes de mobilização, de divulgação, de limpeza, de alimentação. Foi algo que nós ficamos surpreendidos e felizes de saber que tem organização, tem uma nova forma de se fazer política, que independentemente dos partidos, das organizações, né, algo novo está surgindo nessa juventude, no meio dessa juventude e sobretudo na escola pública. Agora só gostaria de comentar, o Chico Poli falou da decadência do ensino público, Chico, eu acho importante isso mesmo, você frisar esse aspecto e dizer que isso teve início após o golpe militar de 64. A decadência da escola pública foi fruto inicialmente da política educacional dos generais, né? Com a reforma educacional, a de 68, depois a de 71, os acordos MEC-USAID, aí nós começamos a ter a destruição da escola pública brasileira. Eu até fiz um trabalho sobre esse tema, que eu gostaria aqui de deixar um livro aqui para a FEPESP, para o Duarte, vou passar um também para o Demo, para o Chico Poli. É um livro que eu lancei agora que se chama Marcha contra o Saber, que mostra exatamente os impactos negativos do golpe militar na educação, como que a educação teve o processo, o início de sucateamento, de degradação, de falta de investimento e, sobretudo, o processo de privatização da educação brasileira. Eu gostaria de deixar aqui um exemplar do Duarte, autografado. Está autografado. Está autografado. Sem autógrafo não recebo. E vou passar um para o Chico Poli também. Durante a semana. Então eu queria fazer essa consideração da novidade do movimento, né? E o Chico também colocou em um segundo, eu gostaria de dizer o seguinte, Chico, você foi muito feliz quando falou da descontinuidade das políticas educacionais. Por isso que nós precisamos aprovar em São Paulo urgentemente o Plano Estadual de Educação para transformar a política educacional do Estado de São Paulo não mais em política de governador, de secretário, de partido político, mas uma política de Estado. Isso é fundamental para que não haja mais essa descontinuidade das políticas educacionais. Francisco Poli, num dado que foi apresentado pelo Carlos Gianazzi, ele falou da organização que os estudantes tiveram. Eles tiveram verdadeira estratégia de administração. E você, no seu pronunciamento, falou sobre a classe média que deve voltar à escola. Já não é um indício que a classe média quer melhorias
para a escola pública? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida disso. Agora, a classe média vai voltar para a escola pública pelo caminho da dor, não do amor. É o seguinte, é o desemprego. Empobrecimento, né? Empobrecimento, exatamente. Então agora começa a ter, tira o filho da escola particular e vai para a escola pública. Veja, o fato em si tem uma origem negativa, mas tem uma consequência que com certeza será positiva. Ou seja, levar de volta essa participação que a família tem para a escola. Porque veja, Duarte, quando a gente fala de escola pública, você tem que imaginar a escola em si, mas você tem que imaginar o aluno que vai para a escola também. Qual é o aluno? Você pega um aluno da classe média, é um aluno que tem uma formação familiar já um pouco melhor, ele tem uma participação familiar maior, não é? Ele tem estímulos, então ele indo para essa escola, ele também vai contribuir com isso. Outra coisa, a escola pública é a escola mais democrática que tem, porque ela é a escola de todos. Você tem ali, você tem o negro, você tem o branco, você tem o índio, você tem o pardo, você tem o pobre, você tem o médio, você tem o rico, onde não há opção da escola particular. O convívio é muito saudável na escola pública. Agora, a classe média, ela é excelente para protestar, ela é excelente para reivindicar. Aliás, a classe média que mantém o mundo, né? Mantém o mundo. Então, isso daí é muito interessante. Tem que acontecer. Agora, uma coisa curiosa que aconteceu com a reorganização, com os protestos, o Carlos Janás estava falando, é que os estudantes atropelaram as próprias entidades. Eu fui testemunha de um episódio em que as entidades da educação tentaram intermediar alguma coisa e os próprios alunos disseram, olha, o movimento é nosso. Então, na Secretaria da Educação, uma representante de uma entidade que estava bastante envolvida com a mobilização, ela foi proibida de participar de uma reunião com o secretário da Educação. Os próprios alunos que disseram, não, o movimento é nosso. Beleza. Nesse sentido, é ótimo, é ótimo. Por quê? Porque mostra o seguinte, nós temos nas nossas escolas públicas estaduais um órgão que se chama Conselho de Escola. Ele é composto pela direção, pelos alunos, pelos professores, pelos funcionários e principalmente pelos pais de alunos. Olha que ambiente rico para você discutir todas essas propostas, todos esses projetos. É aí que tinha que nascer a coisa. Foi a última instância a ser consultada. Quando foi consultada? Esse foi um erro grave. Ou seja, é preciso participação sim, é preciso consulta, é preciso fazer projetos de médio e longo prazo, é preciso ter uma política de Estado e não de governo. Agora, Duarte e também Janari sabe muito bem disso, é preciso querer fazer. É preciso ter vontade política para fazer, porque senão fica só no discurso. Bem, nós encerramos o nosso encontro enriquecido com as participações brilhantes do deputado Carlos Janazzi e do presidente da UDEMO, Sindicato UDEMO, o professor Francisco Poli. Muito obrigado e eu gostaria que vocês continuassem com a nossa programação da TV AFPESP, porque dentro de instantes nós teremos muitas atrações para todos vocês. Muito obrigado aos dois participantes. Olá, amigos da FEPESP! Nossa reportagem de hoje vai apresentar um serviço de saúde da entidade que existe há muitos anos. No decorrer das décadas, várias formas de atendimento foram prestadas aos associados. A atual gestão dispõe do ambulatório médico, que está sob a direção da Coordenadoria de Assistência à Saúde. A equipe de trabalho desta coordenadoria em 2015, depois de alguns estudos, reorganizou o serviço com reformas do local e mudanças administrativas. Reinaugurado em 1º de setembro de 2015, o ambulatório tem como parceira a empresa médica Alfacor Cardiologia Clínica e Diagnóstica. A Alfacor assume os atendimentos dos associados e tem como médico responsável o Dr. Augusto Godinho.
Confira uma explicação dos serviços que gravamos com a enfermeira Paula Roberta Cardana César. A partir do momento que o sócio vem fazer a consulta, é feita uma pré-consulta, que a minha parte como enfermeira é ver os sinais vitais. Então, eu vejo pressão, vejo glicemia, peso, altura, necessidade de algum curativo. E aí ele passa na consulta e nós vemos a necessidade. Se tiver com uma dor, se precisar fazer curativo, é tudo resolvido aqui no ambulatório. Ainda no ambulatório, conversamos com o Dr. Augusto Godinho. Nós fomos contratados pela FEPESP para fazer um modelo de ambulatório assistencial. Aqui nós nos propusemos atender os associados da FEPESP, tanto na área clínica como na área de especialidades. São atendimentos agendados, com hora marcada, eletivos, como a gente chama, e eventualmente nós estamos preparados para atender algum tipo de intercorrência médica. Hoje o associado ele consegue marcar consulta com o clínico geral, com o geriatra e com o cardiologista. Com o clínico geral, normal. Com o cardiologista, normalmente ele passa com o clínico primeiro e aí o clínico faz o encaminhamento para o cardiologista. Na questão da geriatria, normalmente a idade mínima é de 60 anos, ele já pode marcar diretamente a consulta com o geriatra. Bom, nós começamos o atendimento em setembro e nós hoje temos uma média entre consultas, pré-consultas, atestados, uma média de 700 atendimentos mês. A nossa meta é ter pelo menos 400 consultas mês nas várias especialidades. Acredito que a gente vai alcançar isso em pouco tempo. Fica registrada mais uma vez a nossa dica de serviço associativo. O ambulatório oferece consultas médicas com clínico geral e especialistas para associados e seus dependentes. Funciona na unidade Venceslau, na rua Venceslau Braz, 206, segundo andar, Sé, São Paulo. As consultas devem ser previamente agendadas pelo telefone 11 32 93 95 37. A FEPESP está à disposição, seguindo as diretrizes de sua missão. Obrigado por sua audiência e fique agora com nossa dica gastronômica. Olá, amigos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. A FEPESP é muito conhecida dos servidores públicos por sua rede de unidades de lazer no estado de São Paulo e Minas Gerais. Hoje vamos ensinar uma receita de sucesso da unidade de lazer de Itanhaém, no Litoral Sul.
nossa receita do dia é essa delícia do restaurante de Itanhaém, que é muito fácil de fazer. Confira os ingredientes: 2 filés de pescada amarela, 2 dentes de alho amassado, 1 limão espremido, suco, 1 cebola ralada, 3 colheres de azeite, sal a gosto e trigo para empanar. Para o molho, conhecido como bechamel, você vai precisar 4 xícaras de chá de leite de coco, 1 colher de sopa de amido, 3 colheres de sopa de água, salsa desidratada, 1 pitada de sal e catupiry. Para fazer, você precisa temperar os filés de peixe, passar pelo trigo e grelhar em chapa quente. No fogão, em uma panela funda, inicie o molho dissolvendo o amido na água e em seguida adicione os demais ingredientes. Mexa bem até incorporar. Coloque o peixe em uma travessa, cubra com o molho e sirva. Use o acompanhamento de sua preferência. A unidade de lazer de Itanhaém, inaugurada em 2012, fica a 20 metros da praia. Um paraíso para os turistas. São 66 apartamentos completos, com ar-condicionado, televisão, frigobar, todos com varanda, que permite contemplar o amanhecer e o pôr do sol com o agradável som das ondas do mar. Que lugar lindo, não? Agora imagina comer uma pescada amarela com molho de coco. Se você gosta de cozinhar, aproveite as nossas dicas. Ou se preferir, reserve sua vaga na unidade de lazer de Itanhaém. Lá com certeza a receita vai estar no cardápio. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.